Uma das piores coisas que pode acontecer é você ser preso por um crime que não cometeu. Você vai acompanhar agora a história de Maiara Alves, que foi condenada a 24 anos por latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ela foi presa no lugar de outra mulher, mas conseguiu comprovar inocência e foi solta. Neto Mota traz as informações e você acompanha aqui no Fenômeno. Neto. No dia 9 de março de 2019, enquanto a Maiara se desdobrava para amamentar o bebê de 8 meses e cuidar dos outros 2 filhos, a polícia bateu na porta dela. Os policiais foram até a minha casa, foi a Polícia Civil, foi num carro normal e chegaram com mandato de prisão para mim, sendo que eu não sabia o porquê eu estava sendo presa. No mandado de prisão, Maiara estava condenada a 24 anos pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. As investigações apontavam que uma outra mulher, com o mesmo nome dela, havia assaltado e matado um taxista. Olhei, aí ele disse, a senhora é Maiara Alves? Aí eu disse, sou. Aí ele disse, tem como a senhora descer, por gentileza? Aí eu fui. Foram super educados, não teve truculência. Desci e ele disse, olha, tem um mandato de prisão para a senhora e a gente vai ter que recolher. Aí foi tudo muito rápido, troquei de roupa, peguei a minha bebê, peguei eles dois, a gente entrou dentro do carro e foi para a delegacia. Sem saber o que estava acontecendo e sem direito à defesa, Maiara deixou os filhos e foi direto para o sistema prisional de Alagoas, condenada a passar quase 30 anos por lá. Chegando lá, os policiais disseram que eu iria ficar e que eu já iria, no caso, ser encaminhada para o sistema prisional, por conta que eu já estava sentenciada e não tinha mais o que fazer, né? No momento não iria adiantar acionar advogado, nem nada, porque já estava com a sentença. Depois de um tempo sem receber visitas, uma das poucas amigas de cela que acreditavam que Maiara era inocente foi solta e entrou em contato com a advogada que conseguiu provar que, de fato, Maiara foi vítima de um engano. Ela havia sido confundida com a verdadeira criminosa. Tinha uma menina lá que eu conversava muito com ela. Aí ela tinha perguntado para mim como foi, o que foi que aconteceu, por que você está aqui? Eu fui explicando a ela, dizendo, na época eu não morava aqui em Maceió, eu morava em Arapiraca. As meninas aqui, a maioria conhece a minha história, eu já contei. E falei para ela, e ela olhou para mim e disse bem assim, eu acredito em você. Foi quando ela foi embora, né? Ela recebeu o alvará e foi embora. Aí ela disse, eu não vou esquecer de você não se preocupe. A minha advogada vai ser a sua advogada. Aí ela pegou e procurou outro advogado, que também foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa excelente. Foi o que deu início a tudo, que foi o Dr. Fidel. Foi ele que realmente teve o abrir de olhos do processo, porque ele viu realmente que eu era inocente, mas ele também já foi advogado de das pessoas que estavam. E a própria pessoa confirmou que não era eu que estava na cena do crime. Então, isso daí já foi o quê? Uma esperança. Segundo esse advogado, mesmo diante da falta de dados oficiais sobre o número de pessoas que vão presas e condenadas por engano, essas situações, infelizmente, são comuns. Na realidade, nós não temos no Brasil nem em Alagoas um levantamento oficial que aponte de forma precisa a quantidade exata de pessoas que já estiveram ou que ainda estão nessa situação, presas ou que foram condenadas de forma injusta. E isso se dá em grande medida devido mesmo à dificuldade que essas pessoas têm para realmente comprovar que não foram elas, por exemplo, autoras desses crimes que elas estão sendo acusadas. Isso, em geral, somente fica realmente demonstrado em alguns casos específicos, como, por exemplo, no caso da Maiara, que ela realmente conseguiu demonstrar que ela não estava realmente no local do crime a que ela teria sido acusada. Outra situação grave é o alto número de presos provisórios em Alagoas, aqueles que estão presos sem terem sido condenados. E é aí que podem estar outros casos como o da Maiara. O problema das prisões provisórias é um problema muito grave, não apenas no Brasil, mas especialmente em Alagoas.
Na realidade, Alagoas é um dos estados que possui o maior índice de presos provisórios do país. Então, enquanto a média nacional, segundo levantamentos do Departamento Nacional de Informações Penitenciárias, o INFOPEN, enquanto essa média nacional ela perfaz ali mais ou menos cerca de 33%, Alagoas possui, segundo os dados da própria Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social, a SERES, cerca de 55% de presos provisórios. Além da polícia ter encontrado a criminosa que havia sido confundida com a Maiara, um amigo dela conseguiu provar na justiça que Maiara nem estava em Maceió no dia que o crime aconteceu. 2 grandes fatos que só chegaram quase 2 anos depois da prisão, mas que trouxeram de volta a quase impossível liberdade dela. Já sei o porquê Deus ele me colocou ali dentro, naquele lugar. Eu tinha que levar uma palavra de fé, mesmo a minha estando abalada, e mesmo tudo aquilo comigo acontecendo, né? E as pessoas... Tem meninas que não são sentenciadas. Eu saí primeiro do que algumas que não são, estão lá ainda. E tipo, as meninas até no dia que eu saí, ficaram assim, sem explicação. Você foi sentenciada. Depois que o juiz bate o martelo, não tem como. 24 anos, você já está indo embora. As meninas ficaram loucas lá. De posse do termo de liberdade, agora Maiara tenta recomeçar uma nova vida.